No universo implacável do entretenimento sul-coreano, onde a imagem pública vale mais que ouro e a perfeição é tratada como uma obrigação moral, a linha que separa o estrelato da ruína pode desaparecer em um único instante. Silhuetas brilhantes sob luzes ofuscantes frequentemente escondem rachaduras profundas, e por trás do sorriso delicado das maiores atrizes, há batalhas de poder, tensões psicológicas, controvérsias abafadas e segredos mantidos à força. Este relatório investigativo fictício mergulha em 7 carreiras femininas que, diante de acontecimentos inesperados, viram a reputação evaporar a uma velocidade brutal. A queda foi pública, a humilhação, irreversível. E o rastro deixado por essas histórias ainda ecoa nas redes sociais, nos fóruns anônimos e nos bastidores sombrios da indústria. Do vídeo vazado que destruiu contratos milionários às mensagens confidenciais que expuseram o lado psicológico mais obscuro de uma atriz adorada, o dossiê a seguir reúne os episódios mais impactantes de cada uma dessas celebridades, analisando como suas imagens se deterioraram e por que passaram a ser vistas como as artistas com a pior reputação dentro do cenário fictício do entretenimento coreano. Histórias que chocam, revelações que doem e uma compreensão devastadora sobre como a glória pode virar poeira em um piscar de olhos. 1. Kwi-sung, a queda da queridinha nacional. Kwi-sung, uma das queridinhas nacionais por mais de uma década, foi a primeira a experimentar a força destrutiva de um escândalo aparentemente banal. Conhecida por sua imagem pura, gentil e quase angelical, ela despertava o afeto do público e a confiança de anunciantes. No entanto, tudo mudou no dia em que um vídeo de segurança, aparentemente retirado dos bastidores de uma gravação, surgiu nas plataformas digitais. O vídeo mostrava a atriz perdendo a paciência repetidamente com funcionários, gritando ordens ríspidas, ameaçando cancelar cenas inteiras caso sua equipe de maquiagem não fosse trocada imediatamente. A gravação incluía ainda um momento em que, supostamente, ela ordenava que um figurante fosse retirado do set porque seu rosto estraga o enquadramento. A internet entrou em combustão. De ex-funcionários começaram a surgir, compartilhando histórias que pintavam a atriz como autoritária e imprevisível. Documentos de um contrato vazado, forçando o que isso exigia, por cláusula, total controle criativo sobre os sets, só alimentaram o fogo. A imagem doce se desfez mesmo com comunicados de defesa, a opinião pública já estava consolidada. Ela tornou-se símbolo de celebridade que caiu de pedestal por culpa própria, uma metáfora viva do que a indústria chama de colapso de reputação. Nenhuma outra atriz enfrentou um abandono tão rápido de seus próprios fãs. 2. Seo Ye-ji, a rainha do controle e manipulação. Seo Ye-ji sempre carregou uma aura de mistério e magnetismo, mas foi justamente esse charme enigmático que se tornou o estopim de sua derrocada. Em um universo fictício onde o comportamento dos artistas é minuciosamente observado, as mensagens vazadas envolvendo seus relacionamentos passados enviaram ondas sísmicas pela mídia. As conversas, obtidas anonimamente e disseminadas em fóruns online, revelavam um padrão de controle psicológico assustador. Ela supostamente ordenava ao namorado que rejeitasse trabalhos com atrizes, vigiava horários, fiscalizava scripts e exigia relatórios diários sobre conversas que ele tinha no set. O escândalo ganhou nova dimensão quando um áudio gravado secretamente por um funcionário da agência expôs discussões internas sobre sua temperamentalidade, descrevendo acessos de raiva e tentativas de manipular diretores para obter papéis específicos. Especialistas convidados por programas de televisão analisaram o comportamento mostrado nos vazamentos e classificaram-no como dominador e tóxico. Hashtags pedindo boicote se espalharam e entrevistas antigas passaram a ser analisadas em câmera lenta, na tentativa de encontrar sinais de controle ou frieza oculta. A atriz, antes respeitada por sua intensidade em cena, tornou-se pivô de uma das maiores polêmicas psicológicas da ficção, uma figura cuja reputação parecia se desfazer cada vez que novos detalhes surgiam. 3. Ok Soo-ri, o escândalo que mudou a indústria. Se existe um caso que marcou profundamente a história deste universo imaginário,
Ele pertence ao Keisuri. Seu nome tornou-se sinônimo de infidelidade escandalosa e consequências judiciais. Uma atriz que já havia conquistado prêmios e aplausos, Keisuri se viu no centro de um furacão quando documentos confidenciais de seu divórcio com um político influente foram vazados. Os papéis continham alegações de que ela teria mantido relacionamentos paralelos, inclusive com um diplomata estrangeiro. O tribunal declarou quebra de cláusulas matrimoniais e violação de acordos privados. A opinião pública reagiu com indignação absoluta. Debates intermináveis surgiram sobre moralidade, ética e o impacto social de tais escândalos. Programas de televisão reconstruíram cronologias, diagramas e mapas de possíveis encontros secretos. Analistas afirmavam que o caso provocaria uma revisão total das normas internas da agência responsável por gerenciar artistas que se relacionam com figuras públicas. Na narrativa fictícia, o processo de Keisuri gerou mudanças simbólicas nas leis, reforçando políticas rígidas de confidencialidade para casais influentes. Ela passou, do dia para a noite, de estrela respeitada a símbolo da decadência moral. Sua reputação derreteu diante dos olhos do país e, mesmo anos depois, seu nome ainda era mencionado como sinônimo de escândalo devastador. 4. Gu Eun-jung, a estrela intocável que virou vilã. Gu Eun-jung representou um tipo diferente de colapso, o caos interno que escapa dos bastidores e se torna público. Ao longo dos anos, acumulavam-se rumores sobre sua personalidade intensa e exigente, mas nada havia sido comprovado até que uma série de denúncias de funcionários veio à tona. A atriz supostamente tinha explosões de raiva durante gravações, jogando objetos, rasgando roteiros e deixando equipes inteiras em estado de tensão. Um vídeo captado por um celular e divulgado anonimamente mostrava seguranças tentando contê-la durante uma discussão acalorada com o diretor. O conteúdo viralizou imediatamente e sua imagem como profissional dedicada e séria foi destruída. Seus projetos começaram a ser interrompidos e emissoras passaram a evitá-la discretamente. Revistas descreveram-na como a rainha dos bastidores turbulentos, uma figura incapaz de separar emoções pessoais do ambiente de trabalho. Mesmo com depoimentos de colegas defendendo-a, a força das provas fictícias era esmagadora. Sua reputação, outrora sólida, dissolveu-se como se jamais tivesse existido. 5. An Sui, a musa das polêmicas relâmpago. An Sui sempre foi um fenômeno contemporâneo dentro deste universo inventado, jovem, estilosa, conectada com as tendências e capaz de viralizar qualquer conteúdo. Contudo, essa mesma velocidade que a levou ao topo também a derrubou. Bastou um único livre-estreão para seu castelo digital ruir. Visivelmente embriagada, teria feito comentários provocativos sobre colegas, sugerindo favoritismos dentro da indústria, acusando diretores de hipocrisia estética e insinuando que alguns papéis femininos eram escolhidos por critérios extra-artísticos. Em determinado momento do vídeo, enquanto ria descontroladamente, levantou o braço e revelou uma tatuagem até então desconhecida do público, reacendendo debates sobre sua vida pregressa e sobre imagens inadequadas para protagonistas de dramas. O clipe de 12 segundos recortado por internautas se tornou o mais compartilhado da semana, acumulando milhões de visualizações. Em poucas horas, uma grande produtora anunciou a remoção da atriz de um projeto. A narrativa pública transformou An Sui em um exemplo de como a espontaneidade mal administrada pode destruir em segundos tudo o que levou anos para ser construído. 6. Park Myung, o caso de corrupção amorosa. No caso de Park Myung, a polêmica ganhou contornos de thriller político, considerada por muito tempo como a namorada perfeita da Coreia, símbolo de elegância e romantização do amor. Ela se viu envolvida em uma espiral de acusações quando seu parceiro, um empresário influente, é acusado de lavagem de dinheiro em escala internacional. Segundo documentos ficcionais vazados por uma investigação econômica, a atriz teria recebido benefícios financeiros indiretos da empresa dele, incluindo viagens internacionais e valores destinados à manutenção de seu estilo de vida. Embora não houvesse provas de envolvimento direto em crimes,
A suspeita pairou com força. Para depor como testemunha, Myeon teve sua vida examinada por meios de comunicação que buscavam qualquer sinal de vínculo suspeito. A opinião pública não perdoou. O arquétipo da parceira fiel se quebrou. Sua reputação se tornou campo minado. Revistas de fofoca publicaram cronologias minuciosas, enquanto especialistas jurídicos discutiam as ramificações éticas da situação. Mesmo sendo inocentada judicialmente dentro desta ficção, a mancha em sua imagem persistiu. 7. An Yi-seul, a verdade cruel por trás do glamour. An Yi-seul protagonizou a narrativa mais sombria deste dossiê. Sua carreira, marcada pelo brilho glamouroso, sempre a colocou como símbolo de independência e estilo. No entanto, relatos fictícios de ex-funcionários começaram a emergir, revelando uma personalidade descrita como tempestuosa e imprevisível. Supostas mensagens obtidas de seu grupo privado de equipe mostravam insultos direcionados a maquiadores e estilistas, bem como exigências impossíveis em horários absurdos. Um antigo funcionário lançou um diário de bastidores imaginário, no qual descrevia episódios de humilhação pública, ataques verbais e uma atmosfera insuportável de medo. Como consequência, An Yi-seul passou a ser comparada a divas incontroláveis da história do entretenimento. A mídia ressuscitou entrevistas passadas, interpretando-as sob uma nova luz. Sua reputação, antes sustentada por charme e carisma, tornou-se símbolo de arrogância e abuso de poder dentro deste relato ficcional. Quando analisamos os 7 casos em conjunto, percebemos um padrão inquietante: a fragilidade estrutural da imagem pública feminina na indústria do entretenimento sul-coreano. Cada uma dessas figuras atingiu o ápice da fama, mas bastou um único evento para iniciar uma avalanche irreversível. A sociedade digital contribuiu para transformar erros, deslizes e até mal-entendidos em catástrofes reputacionais. Em um cenário onde telas editam o real, de qualquer pequeno fragmento de vídeo pode viralizar em segundos, e onde um julgamento moral é instantâneo, queda sempre parece mais rápida e mais violenta que a ascensão. A pressão imposta às artistas é desumana, e o preço de um momento de fraqueza pode se tornar irreparável. O público exige perfeição, mas consome obsessivamente as falhas. Agências prometem proteção, mas se calam diante de escândalos. A fronteira entre verdade e fabricação se dissolve facilmente. A conclusão inevitável é que, de universo fictício, a reputação é uma moeda volátil e cruel. As 7 atrizes listadas neste dossiê servem como retratos de uma indústria que celebra o brilho, mas alimenta as sombras. Uma lembrança de que, na Coreia do Sul, a glória pode desaparecer em uma fração de segundo, e que, por trás da perfeição cuidadosamente construída, há sempre histórias que o público nunca imagina. Histórias de poder, vulnerabilidade, erro e destruição. Mas também reflexos de uma sociedade que ainda luta para equilibrar empatia e julgamento. No fim, elas permanecem como avisos vivos do que acontece quando o pedestal se transforma em armadilha. Uma narrativa de fama, queda e as cicatrizes que restam quando as luzes finalmente se apagam.